Fala pessoal, bom, e hoje a gente vai trazer para vocês o Funko Pop do Super Baby 2, né? Que é de Dragon Ball GT. No meu tempo de Dragon Ball, eu já tenho, né, uma certa idade, não chamava Super Baby 2, chamava Baby Vegeta, né? Quem assistiu Dragon Ball na Band, quem assistiu Dragon Ball, no caso Dragon Ball GT, no Cartoon, viu que, assim, bom, na nossa época se chamava Baby Vegeta, né? Sim, eu sei que a forma do Baby Vegeta, o Baby Vegeta em si, existem outras formas, né? Que não vem ao caso falar agora, e que essa seria a última forma dele, a forma completa, digamos assim, mas, enfim, a Funko resolveu chamar de Super Baby 2, eu acho até que é uma forma que os jogos de Dragon Ball Z no caso, né, eles chamam, né, tipo, Baby Vegeta, Super Baby 2, mas, de qualquer forma, eu conheci ele como Baby Vegeta, digamos assim, a forma completa, né, e a gente prefere chamar assim, Super Baby 2, e tudo bem. Não, enfim, não vem ao caso a gente discutir sobre isso agora. Vamos falar sobre o Pop em si, né? Ele é um exclusivo dessa Entertain Earth, né? Que é uma loja lá dos Estados Unidos, da gringa. E ele veio com esse selo aí, né? Selo translúcido e tal, bonitinho, certo? Agora eu vou passar pra vocês a caixa pra vocês verem como é que tá. Esse é um Funko Pop original, tá, galera? Só pra ficar bem claro, certo? Esse Funko, ele é a versão do Vegeta, né? Por isso que se chama Baby Vegeta e não Super Baby. Eu acho estranho falar Super Baby 2. Enfim, como eu disse, né? No meu tempo se chamava Baby Vegeta. Que é a versão quando o Android, o simbiose, né? Do Baby, que é outro personagem do Dragon Ball GT, ele vai pra Terra e ele pega alguns corpos, enfim, ele entra no corpo do Vegeta e controla o corpo do Vegeta. E aí, como eu disse, passam por algumas fases. A primeira forma dele só fica com o cabelo platinado, meio prata. A segunda forma é o cabelo prata com alguns detalhes no corpo e mais alguns detalhes no rosto. Só que o cabelo do Vegeta ainda na forma do cabelo do Vegeta pra cima, né? E fica um pouquinho maior. E essa terceira forma, que é essa forma aí, né? Perfeita, digamos assim. Ele tem essa armadura toda. E agora a gente vai tirar Funko, né? Fazer um unboxing em si, para vocês poderem ver melhor como é que o que eu quero dizer sobre a roupa e as transformações, enfim, né? Para quem conhece já vai entender, já vai saber, mas não custa contextualizar, galera, certo? E o canal é feito para isso mesmo, para eu falar um pouco do pop, contextualizar, contar um pouco da história do que eu sei. Se tiver alguma coisa errada, vocês podem me corrigir nos comentários. E é isso, vamos lá. Bom. Tá, vamos lá. O que eu quis dizer com as formas, né, diferentes do Baby? Eu vou dar uma ajeitada aqui no foco. Bom, o que eu quis dizer com as formas diferentes do Baby, né? Nessa forma de... Primeira forma do Baby Vegeta, a segunda forma e a terceira forma do Baby Vegeta. A primeira forma do Baby Vegeta, o cabelo do Vegeta fica normal ainda, né? Quem lembra o cabelo do Vegeta no GT, ele é um pouco mais menor, não é aquele cabelão alto, é um pouquinho menor, mais batidinho, e continua dessa forma, certo? E aí ele fica só com esse cabelo prateado, basicamente, quando ele tá na forma de Super Saiyajin. E aí na forma meio que de Super Saiyajin 2, que seria basicamente a forma de Baby Vegeta 2, né? O cabelo fica mais alto e ele aparece esses detalhes no rosto dele, um pouco menores, né? Não são tão grandes assim, e também um no queixo. E o olho do Vegeta fica um olho normal. Nessa forma, que é o Baby Vegeta 3, basicamente, né? Não é assim que é a nomenclatura, mas enfim, tô falando pelo nível de evolução. Aí ele fica dessa forma, o cabelo dele desce mais um pouco, porque isso aqui lembra mais a forma da cabeça do Baby, né? Que é o simbiose, né? O Android, enfim. Os olhos ficam também azuis, que nem 100% azuis, tá? Não é só a pupila. Os olhos inteiros ficam azuis, tá? E ele cria essa armadura aqui em volta, né? Essa armadura em volta do corpo e tal, esse formato aí, certo? E o cabelo dele também dá essa descida, como eu disse, fica mais parecido como se fosse o do Baby do alienígena não, desculpa, do Android, certo? Vamos lá falar um pouco sobre esse pop. Eu vou dar uma rodadinha aqui pra vocês darem uma olhada, e a gente vai discutir um pouquinho mais sobre os detalhes dele. Esse pop em si, ele tem um equilíbrio relativamente ok, né? Vocês podem ver aí que ele tá se mexendo e tal, tem um equilíbrio relativamente ok. Mas assim, ele claramente, vocês verem aqui no pé dele, ele tá levemente levantado, ou seja, é um pop que se você botar na prateleira, né, ele pode acabar caindo. No caso, esse meu pop, você sabe como é o padrão Funko de qualidade, ele é meio complicado, tá? Então, o meu pop pode acabar caindo, por isso eu coloco base nos meus pops, para eles não caírem, porque eu deixo numa prateleira e enfim. Né? Se alguém já teve um pop que caiu no chão,
sabe que dependendo da altura pode acontecer uma tragédia. O meu já aconteceu de um cair muito alto e acabou quebrando algumas partes, eu tive que colar. Enfim, eu aprendi a minha lição. Agora vamos passar para ver o pop mais detalhadamente, né? E também vamos falar um pouquinho mais sobre algumas coisas que eu particularmente, teria outra forma nesse pop em si, tá? Bom, começando que tá muito legal, eu acho que os detalhes ficaram muito legais, né? Ficaram muito bons. Ele capturou bem a essência do personagem, sabe? Do Baby Vegeta. Acho que ele foi bem capturado aqui. O personagem ele conseguiu ser bem capturado mesmo, sabe? Os detalhes no rosto, quando você olha, você consegue ver o Baby Vegeta. Realmente ficou muito bacana, né? O cabelo branco, que é um ponto que eu, né, vou comentar aqui. Ó, tá vendo que eu falei aqui sobre a questão do equilíbrio dele não ser tão bom? Ó, enfim. Que é um ponto que eu vou comentar. Na minha humilde opinião, eu acho que o cabelo do Baby Vegeta desse pop deveria ser metalizado, tá? Eu sei que muita gente não vai gostar disso, eu sei que muita gente não gosta de pop metalizado, eu entendo e eu respeito, eu também acho que não são todos os pops que precisam ser metalizados, mas eu acho que nesse Baby Vegeta, esse cabelo poderia ficar tipo do Goku Ultra Instinct no pop dele, que é meio metalizado, é um prata mesmo, a cor é prata, eu acho que ficaria muito mais legal. Também acho que esses detalhes aqui no rosto poderiam ser metalizados, tá? Talvez até os olhos, nossa, ia ficar muito legal. Quem já viu, por quê? Porque, como eu disse, o Baby ele é meio que uma simbiose Android. É como se fosse o Android do Exterminador do Futuro 2, 3, não lembro. Que ele é tipo uma meleca, tá? Se eu estiver falando errado, alguma coisa assim, vocês podem me corrigir no comentário, podem descer a lenha aí reclamando. É porque eu realmente não sou um grande fã de Exterminador do Futuro. Nada contra, conheço, mas não sou um grande fã. Então, assim, mas ele tem aquele formato mais líquido, sabe? Tanto que é assim que ele invade o corpo do Vegeta. E por ser um androide, fica um pouco mais metalizado. Tanto que o cabelo do personagem no desenho, ele é meio, assim, é um branco, mas é um branco mais pro cinza, que acho que daria pra colocar aqui um metalizado, sabe? No pop ia ficar bem interessante. E essa parte do rosto e o olho também ficaria legal, porque lembraria mais a questão mesmo do androide, do metálico, sabe? Acho legal. Eu também, particularmente, colocaria nas armaduras aqui, porque eu achei que esse amarelo ficou parecido com o anime, mas ao mesmo tempo ficou meio sem graça, sabe? Não sei explicar. Pra mim, eu acho que ele metalizado seria uma grande aquisição. Para os não amantes de metalizado, poderia até existir duas versões. A versão dele Chase, que é com metalizado, e a versão dele sem ser Chase, né? Que seria essa daí. Mas tudo bem, acho que não é um personagem assim tão aclamado pelos fãs, por isso eles não fizeram tantas versões dele assim. Só tem essa mesmo, mas que bom a gente tem essa. Que bom, porque, enfim, talvez tenha um personagem que a gente nem vá ter, sabe, no Dragon Ball GT. Não sei se vai ter todos os dragões. Eu sei que tem o Shenlong, que eu até já pedi, ele deve estar chegando. Mas, enfim, não vão ter todos, né? Seria interessante, né? Seria interessante. Por exemplo, o Goku Saiyajin 4 tem duas versões dele. O Vegeta Super Saiyajin 4 também tem duas versões dele. Então tem bonecos que obviamente são mais aclamados pelos fãs e vão ter mais versões. E eu sei que a franquia Dragon Ball GT já não é uma franquia muito aclamada pelos fãs. Tem os amantes, quem ama, ama, quem odeia, odeia. Então, enfim, né, sobre o pop, como eu falei, eu acho que ele, na minha opinião, se você colecionar Dragon Ball GT, na minha humilde opinião, ele é um must-have, você precisa ter na coleção, sabe? Por quê? Porque, pra mim, Dragon Ball GT ele se resume a... Eu não gosto muito da parte que o Goku é criança, que ele, assim, lógico, ele sempre é criança, né? Mas a parte que ele é criança é que ele não consegue se transformar em Saiyajin 4. Então, pra mim, fica mais legal quando ele, a partir do momento que ele consegue se transformar em Saiyajin 4. E é justamente o primeiro vilão que ele enfrenta, que ele consegue se transformar em Saiyajin 4, é contra o Baby Vegeta. É na luta contra o Baby Vegeta que ele acaba desbloqueando esse poder e se transformando em Saiyajin 4, para poder derrotar o Baby Vegeta. Além de que a história do Baby Vegeta é muito legal, ela vem meio que dos primórdios do Dragon Ball Z, sabe? É uma raça que os Saiyajins lutavam contra, enfim, não vale a pena entrar em detalhes agora. Eu acho que ele é o primeiro grande inimigo do Dragon Ball GT, assim, grande realmente inimigo, e eu acho que ele é muito importante ter, sabe? Muito importante ter, e eu achei muito legal que tem essa forma dele, que é a última forma, né? Que é a forma, digamos assim, original, né? Oficial dele. Então, pra mim, sim, é um must-have na coleção. Gostei muito de como foi feito, tá? Se eu fosse dar uma nota pra ele, eu acho que eu daria uns 9, vai. 9, porque pra mim, ele poderia ser metalizado, sabe? Pra mim ele poderia ser metalizado, ia ficar muito melhor, e aí sim ele ficaria perfeito. Mas isso é mais uma questão mesmo de gosto, tá? É uma questão de gosto, certo? Eu gostei como o cabelo foi feito, o cabelo tá muito legal, ficou muito bacana, muito bem feito. Acho que ficou
capturou bem essa questão, né, do Baby Vegeta, que é o cabelo meio assim mesmo, né, fazendo essa onda pra frente, certo? Gostei do jeito que eles colocaram as coisas no rosto, né, esses detalhes aqui no rosto do Pop. Gostei também da armadura, como eu falei, eu acho que ele tá muito bem feito, só as cores que talvez eu mudaria, sabe? Pelo metálico, como eu disse, mas assim, em si o Pop tá muito legal, é um Funko Pop muito legal, muito bacana. Gostaria também que eles lançassem de repente a forma Gold Ozaru, né, do Baby Vegeta, que é a forma realmente final, que ele vira um macacão gigante. E aí é por isso que eu falo que ele é metálico, porque no Gold Ozaru ele fica um dourado mesmo, dourado, sabe? Não é amarelo Super Saiyajin, é dourado, entendeu? Pro metalizado. Então, por isso que eu creio que o Baby seria legal ser metalizado, sabe? Enfim. Mas, no mais, achei bem legal. Eu sei que eu já tenho, tá? E eu sei que, né, como eu falei, se eu tenho, eu sei que tem, né? Enfim, o Baby, desculpa, o Baby, só o boneco do Baby, e tem o boneco do Vegeta do GT, sem ser ele transformado em Super Saiyajin 4. Acho bem legal também. Vou trazer pra review aqui pra vocês. E eu ficaria muito feliz se eles lançassem, né, o Gold Ozaru, né, o Baby na forma de Ozaru, do macacão gigante. E eu também ficaria muito feliz se eles lançassem pelo menos uma das formas primárias do Baby Vegeta. Já que a Funko colocou como Super Baby 2, seria legal lançar o Super Baby 1. Eu particularmente gosto muito dessa versão do Super Baby, né, do Baby Vegeta, mas eu prefiro muito mais a versão do Baby Vegeta, a primeira, que ele só fica Super Saiyajin com o cabelo prata, sabe, pra cima e tal, com alguns detalhes no rosto. Eu acho muito mais legal do que essa versão. Pra mim sabe, a melhor. Mas isso é questão mesmo de gosto. E eu entendo quem não gosta, eu prefiro essa, enfim. Mas eu queria muito que eles lançassem para poder completar a coleção. Eu não creio que eles vão lançar, apesar de Dragon Ball em geral ser uma franquia muito aclamada pelos fãs e sempre ter pop, o pessoal sempre comprar e quem gosta, gosta muito. Eu acho que Dragon Ball GT não é tão forte assim a ponto de eles fazerem as 3 versões do Baby, né? Que eu falei isso, né? A primeira forma, a segunda e a terceira. E eu acho que se eles fizerem, vão fazer só a primeira forma, né? No caso do Baby Vegeta. E essa daqui mesmo, sabe? Mas no mais é isso, galera. Se vocês gostaram, deixem um like, tá? Ah, tá, eu esqueci de falar a nota, né? Ah, não falei 9, desculpa. Então, se vocês gostaram, deixem um like. Compartilhe com quem gosta de Funko de Dragon Ball GT, Dragon Ball Z. E comentem alguma coisa aí embaixo, alguma sugestão, alguma crítica. E é isso. Valeu, obrigado e até a próxima.